Bom dia, meus irmãos, que a graça de Jesus, que a paz que vem dos céus esteja reinando em cada coração. Hoje começamos 1 Coríntios, capítulo 5, e vocês percebem que está com um formato novo. O André, essa semana, pôde me ajudar, ele está meio corrido aí, mas essa semana aí ele nos ajudou. Então, toda melhoria é por causa dele, né? Porque eu sou ainda meio dinossauro. Deixei de ser um Tiranossauro Rex para ser um outro aí, mas ainda preciso de recursos para poder preparar essas aulas para vocês. Bom, a princípio eu quero dizer que nós entramos agora em um texto que tem uma parte dele que é difícil de interpretar. E quando a gente chegar lá, eu vou dizer por quê. E eu creio que tem momentos que o estudioso da Bíblia tem que ter a capacidade da humildade e de reconhecer as dificuldades que nós temos de entender a revelação. Porque a revelação vem de Deus. Se fosse de um homem, seria fácil de compreender. Tem coisas de Deus que são profundas e, ao mesmo tempo, são difíceis de entender. Pedro fala de Paulo na segunda carta dele. Ele fala que Paulo escreve coisas difíceis de entender que os homens deturpam. Até Pedro, falando dos escritos de Paulo, chega a essa conclusão. E tem coisas que a gente vai lendo e tem uma série de repercussões, uma série de possibilidade de significados que a gente não entende qual seria a opção ideal de interpretação. E aí entra o que eu chamo de autenticidade moral, intelectual, melhor dizendo. É quando a gente não consegue entender mesmo, entendeu? E por não conseguir entender, a gente diz, olha, existem essas opções e eu creio que essa seja a mais apropriada, porém, deixando claro que a gente não fecha a questão. E em 1 Coríntios nós vamos ter essa questão, daqui a pouco a gente vai estudar. Nós falávamos que toda a estrutura do esboço dessa carta, ela tem como finalidade resolver questões, problemas e dar respostas a alguns questionamentos feitos pelos irmãos daquela igreja de Corinto. Por isso que nós vamos encontrar Paulo tratando de assuntos muito internos da igreja. E a gente vai descobrir, à medida que estuda, que muitos dos problemas que existiam na igreja de Corinto existem também em nossas igrejas, em grau semelhante, menor ou até maior. Nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 4 a divisão na igreja, de como esse partidarismo e o endeusamento de homens fez com que o centro, que é Cristo e a sua mensagem, fossem assim renegados e homens passassem a ter importância quase que divinas para a igreja. E Paulo, ele bate bem, tenta colocar ordem na casa, trazendo argumentos fortes, a gente viu isso, até a ironia Paulo usou para poder trazer de volta a sensatez àqueles irmãos. Hoje nós entramos no capítulo 5, que Paulo aqui vai tratar e tentar resolver problemas no seio da igreja ligados à imoralidade. A imoralidade, Paulo, quando começa o versículo 1, ele diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Ou seja, não era um problema apenas dentro da igreja, havia extrapolado. Quando Paulo diz que em toda parte se ouve, na cidade de Corinto e em outras cidades fora, está dizendo, olha, aquela igreja é muito liberal na questão sexual. E quando você lê a palavra imoralidade, no original grego é o termo porneia. Porneia, ele tem um sentido mais amplo do que imoralidade. Então, na tradução, resolveu-se traduzir porneia por imoralidade.
E o termo porneia deu origem à palavra pornografia, que a gente tem na nossa língua, e tem a ver com práticas de pecados sexuais que degradam a si e a outros. Isso é uma pornografia. Então, você vai ter prostituição, você vai ter, além da prostituição, pecados que a gente hoje pode chamar de pecados virtuais. Hoje, a pornografia está muito próxima de nós e a gente tem que ter um cuidado muito grande para não poluir a nossa mente e não trazer... eu estava tentando ver um antônimo de educação, deseducar, vamos usar o termo, porque a sexualidade precisa ser desenvolvida, mas ela tem a forma sadia e a forma perniciosa. Pais, muitas vezes, abrem mão desse direito e o filho ou a filha vão aprender fora. E aprendendo fora, aprende errado. Aprende na internet, na pornografia. Tentar falar de sexo é algo que nós precisamos aprender a falar com os nossos filhos e ensinar aquilo que é ideal, aquilo que é esperado da sexualidade, da prática sexual, senão a criança pode crescer com desvios na área sexual e se tornar, em alguns casos, lascivo, dependente de sexo. Tem pessoas que são dependentes de sexo. E Freud trabalha isso. Eu estou estudando psicologia, eu e a Aline, como ele atribui tudo ao sexo, né? As pulsões sexuais, desde o início do nascimento, com a sucção, passando pela fase anal, genital e assim por diante. Tudo para Freud é sexo. É claro que eu não concordo com tudo, mas, de fato, a nossa sexualidade aflora e ela precisa ser encaminhada para que ela possa ser saudável. Quando não, a imoralidade pode tomar conta das nossas vidas e das nossas mentes. E Paulo fala de uma imoralidade que nem entre os pagãos era aceitada a prática. E você lembra que nós estamos falando de Corinto, uma cidade que tinha um templo, a deusa Afrodite, que é a mesma deusa Vênus dos romanos, que tinha um templo numa parte alta da cidade, com mais de 1.000 prostitutas cultuais. Então, o sexo era algo muito comum ali. Era uma cidade portuária, então, onde tem porto, normalmente, prostituição, doenças sexualmente transmitíveis e coisas do nível estão presentes. E a normalidade. As pessoas, quando se acostumam com algum pecado, esses pecados se tornam normais e viram pecados de estimação. Aquele pecado você sabe que é errado, mas você está tão acostumado com ele, sobretudo os pecados íntimos da sua pessoalidade, que você não quer romper com eles. E isso é muito comum na vida das pessoas. Aquele pecado que um dia chocou para nós se torna um pecado muito próximo e eu chamo de estimação. Imagine como era difícil para os crentes dessa igreja lidar com a questão sexual de uma forma saudável, se havia em toda a cidade uma liberalidade nesse aspecto, um hedonismo, ou seja, o que justifica a vida é o prazer, e as pessoas estão ali na busca da satisfação sexual a todo custo e a qualquer preço, e culturalmente validado. E esse é o grande perigo, quando na cultura o erro, a prática errada é validada. Mas Paulo fala algo aqui que me assusta. Ele diz que até entre os pagãos que viviam nessa normalidade da liberalidade sexual, não aceitavam o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E Paulo, então, vai tentar tratar as causas do problema, para resolver este problema e como tratar também com o transgressor, aquele que havia cometido o pecado, que eu chamo de um pecado abominável. No versículo 5, ele vai caracterizar o pecado que nem entre os pagãos era aceito. E a igreja estava aceitando. Isso era o chocante da história.
porque culturalmente isso não era aceitável. Está aqui escrito: pecado ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E aí a gente tem esse problema para resolver. Quem será a mulher do seu pai que Paulo fala aqui? O pai também seria membro da igreja de Corinto, e essa mulher seria membro da igreja de Corinto. Ele está se referindo à mãe, ou seja, havia um incesto entre filho e mãe. Quais são as tentativas de interpretação desse pecado e dessas pessoas envolvidas? Os estudiosos que eu li para trazer para vocês esse estudo, eles descartam a ideia de ser a mãe, porque senão ele diria a sua própria mãe. E Paulo escolhe a mulher do seu próprio pai, trazendo a ideia de que é uma madrasta. A questão é saber se o pai está vivo ou está morto, porque você tem outros cenários, né? Se esse filho estava compartilhando a sua madrasta com seu pai, ambos vivos, e achando isso normal, ou se o pai havia morrido e o filho havia tomado para si a sua própria madrasta como esposa. O texto não é claro. Então, algumas coisas a gente pode supor pelo próprio texto nas entrelinhas. Primeiro, que não seria a mãe, seria a sua madrasta. E eu prefiro concluir que o pai não está vivo, mas nem entre os pagãos se aceitava essa prática. Aí você vai... E os romanos? Como é que os romanos lidavam com essa questão? Bom, os romanos eles poderiam condenar a desterro, ou seja, a tirar a pessoa da cidade, a expulsar as pessoas da cidade, se praticassem esse ato. Era algo para os romanos abominável. E, claro, a gente está falando aqui de um pecado abominável, de um pecado inaceitável, porque a gente precisa entender que nem todo pecador deve ser expulso da igreja, ou excomungado, ou tirado da comunhão. Quando a gente fala de pecado, a gente quer dizer o quê? Que pecado é algo que está na minha vida, na sua vida. Algumas áreas, alguns tipos de pecados são mais resistentes. A gente, quando estudou Romanos, a gente viu da luta que o crente verdadeiro tem com o pecado, e não querer pecar. Está lá em Romanos 7 que Paulo diz: miserável homem que sou. Por que ele é miserável? Porque o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele luta contra, ele acaba fazendo. Nós somos assim. Nós temos em nós, apesar da luz de Cristo em nós, temos essas duas naturezas coabitando em nós, a natureza carnal e a obra do Espírito sendo efetuada em nós. Então, há um pouco de luz e trevas. Claro que a luz prevalece na vida de um crente, mas ele tem aquela tentativa de tirar do caminho que é a natureza carnal. E a gente precisa tratar o pecador com misericórdia. Por quê? Porque poderia ser um de nós, ali presente, fazendo aquele ato, cometendo aquela falha. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem misericórdia. Mas a gente não pode permitir que a pessoa que a gente usa de misericórdia vá se agravando e ele achando normal e natural a sua prática pecaminosa, influenciando outros de dentro, trazendo um mau testemunho ao nome de Deus e ao nome de Cristo. E também, quando eu falo de pecado abominável, é porque há alguns tipos de pecados que nós, crentes, podemos cometer que têm extensões além de nós, ou além de algo dentro de casa. São pecados que a gente chama pecados privados, que ali um pastor, uma liderança da igreja pode tratar ali internamente, tentando restaurar a norma da família, o cumprimento da palavra de Deus, o ajustamento, a correção, a disciplina.
sem precisar tornar público um pecado. Mas há casos que a Bíblia diz que tem que ser algo tratado publicamente, mas com um jeito, né? Tratado publicamente, mas com um jeito, para não trazer ao infrator uma condenação que não vise restaurá-lo. Porque se for para oprimir, pisar, expor a desprezo alguém, isso não é disciplina. Para mim, isso não é disciplina. Isso é uma sentença que visa maltratar ao invés de curar. Eu gosto muito do modelo que há nas igrejas reformadas, que um conselho trata da disciplina da igreja e ele traz a disciplina, faz público através de comunicados, mas eu não gosto daquele modelo que existe em algumas igrejas, que a pessoa é colocada numa assembleia e há quase que um linchamento moral dessa pessoa, e essa pessoa é sentenciada publicamente, presencialmente, em uma assembleia. Eu não vejo isso como produtivo. Existem algumas igrejas que andam por esse caminho. E Jesus, quando fala de levar a igreja, em Mateus 18, é depois de uma caminhada. Se alguém pecar contra ti, vai tu o argue, fala com ele, tenta restabelecer a paz. Se ele resistir, chama mais 2 irmãos, ou seja, sempre a intenção é, no privado, tentar resolver um problema, um pecado que existe no relacionamento. Se o irmão não te ouvir, leva à igreja. Aí sim, a igreja deve tratar. Eu entendo que sempre levar à igreja é levar a liderança para a liderança tratar o problema. Eu acho sempre o caminho mais saudável. Não expor tanto o pecador. Jesus se deparou com a situação de uma mulher que foi pega no ato de adultério, não tinha nem como ela negar. Está lá em João 8. E as pessoas fizeram o ato do linchamento moral e depois do linchamento físico. Eles queriam apedrejá-la. Jesus risca o chão e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém ousou tirar a primeira pedra, a segunda e assim por diante. E ele disse para ela: vai, não peques mais. Porque a disciplina e o perdão não é passar a mão na cabeça, é tentar dar nova chance para a pessoa. Eu entendo que quando Paulo toma a decisão de expulsar essa pessoa da igreja que cometeu ato abominável, que era justamente estar com a esposa do seu pai, os romanos não aceitavam. Se você ler Levítico 18:8, diz que a nudez da mulher do seu pai é do seu pai, você não pode ter, nem ele vivo, nem ele morto. Então, era algo proibido, o pai vivo e o pai morto. Então, a própria reação social das leis romanas impediam a prática do que havia lá. E eu penso, o texto também não dá detalhes, eu penso que essa pessoa teve chance de entender que tem pecados que até se entende pela fragilidade e deficiência humana, que eles venham a se repetir, mas existem pecados que são inaceitáveis e que a igreja tem que dar uma resposta. Primeiro, visando a cura e a restauração da pessoa, e depois para dar uma sinalização para os outros. Não se deve fazer isso. Então, quando a gente vai olhando a Bíblia e os arcabouços jurídicos do mundo de então, a gente vê as graduações. Claro que pecado é pecado diante de Deus. A gente fala sempre aquela frase que tem apoio teológico, né? Não existe pecadinho e pecadão. Tudo que afronta a Deus é um pecado. Porém, aquilo que degrada e que se estende ao outro para prejudicar, isso é o que a gente chama de graduações, de extensão, atinge a outros. Por exemplo, um crente que dá um cano nos outros, por exemplo. Ele sabia que estava quebrado, ele sabia que não tinha como pagar, e mesmo assim chama pessoas para vender algo, algum produto, e depois dá um cano. E essa pessoa, ele cometeu um pecado por enganar outros e trouxe uma extensão. O pecado dele atingiu outros gravemente. Então, é isso que eu dei um exemplo para falar de extensão. Há pecados que só nos atingem e que fazem muito mal para nós.
e que a Bíblia também fala disso, e ligado à sexualidade, no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo e devemos tratar a nossa sexualidade de uma forma certa para não trazer o pecado para o templo do Espírito Santo. Então, são coisas que a gente precisa tratar. E quando a gente presencia o pecado, e aí eu falo de todos nós, como pessoas que vivem numa igreja, quais são as reações que nós sentimos quando vemos alguém pecar? Eu levantei 3 hipóteses aqui. Primeira, normalidade. Não, toda pessoa peca, então ela é pecadora, e a gente começa a tratar o pecado com normalidade, porque a gente tem rabo preso, e a gente acha que se eu peco da forma que o outro peca, então todo mundo peca. E era essa a atitude da igreja de Corinto. A igreja de Corinto achou normal algo que até os pagãos não achavam normal. E essa pessoa no meio da igreja, impedindo o quê? Que os descrentes da cidade de Corinto se achegassem a Cristo, vivessem naquela igreja, porque criticavam o comportamento daquela pessoa e também o comportamento da igreja. Então, a normalidade. Isso é muito preocupante, porque quando nós tratamos com regularidade alguns pecados, e eu não estou falando de disciplina, estou falando de chegar para o irmão, meu irmão, está errado, isso não é certo, vem cá, olha o que a Bíblia diz, procura se arrumar nisso. É isso que eu falo. Primeiro, tentar corrigir. Tem muitas igrejas que partem para o radicalismo, que é uma disciplina exemplar e pública, como se isso fosse a única forma de trazer correção e tratar o pecado. Então, normalidade, tratar com normalidade também não é, e nem com radicalismo, que é o último ponto dessas 3 aí. O radicalismo é o que acontece em muitas igrejas, né? Cacete, o sujeito pecou, às vezes não é algo tão grave no sentido de trazer extensão a outros, mas se radicaliza, não se conversa, não se dá direito de defesa e é disciplina imediatamente. E Paulo vai dizer que como é que a igreja deveria se portar diante do pecado praticado. Paulo vai dizer que havia que haver no coração deles tristeza e não normalidade. Achar que pecados que são cometidos é algo normal da pecabilidade humana. Não. A gente deveria estar triste. É claro que no seio da igreja, muitas vezes você vai encontrar pessoas que se alegram com o pecado do outro. Talvez por uma insuficiência de identidade. Ela não tem uma identidade boa. E aquela pessoa que pecou, talvez fosse motivo de atração, de elogios e de apreço por ter uma vida cristã, de alguma forma encaminhada, e ela erra, e quem está ali embaixo fica feliz, porque agora ela pode se igualar ou passar um pouco o que antes estava num posto maior, pela vida que levava, pela tentativa de ser luz no mundo, sal da terra. E, às vezes, nós temos essa forma que é errada, porque a Bíblia diz alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Toda vez que eu me alegro com quem peca, com quem erra, porque, de alguma forma, eu me alivio por saber que eu sou melhor do que aquela pessoa, isso é muito trágico na vida da igreja e nos relacionamentos na igreja. Paulo vai dizer assim, vocês, ao invés de estarem orgulhosos, versículo 2, e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza. No original grego, esse tristeza é lamentar. E Paulo usa uma palavra que é usada para enterrar um morto. E é muito, muito sintomático o que Paulo está dizendo aqui. Vocês deveriam chorar pelo erro do irmão, pelo fracasso do irmão, pela queda do irmão, e nunca se alegrar com isso. O coração de vocês, ao invés de se encher de legalismo, querer crucificar, apedrejar quem errou, deveria ser
se entristecer ou lamentar. Na versão RA chama lamentar. E a palavra é traduzida da palavra grega, que é chorar por alguém que morreu, por alguém que merece nossas lágrimas pelo erro cometido. Então, e quando a gente se compadece de alguém, a gente tenta estar no mesmo lugar dessa pessoa, ser mais misericordioso. E quando isso acontece, a gente está bem, porque a gente chora com ele e depois tenta corrigir ou disciplinar. Era algo difícil para a igreja, era algo difícil para a glória do nome de Deus e era uma situação difícil para aquele que estava no meio de nós e que caiu, e que se corrompeu. E nós não deveríamos ter pressa para querer massacrá-lo, mas sim chorar com ele, chorar a dor dele, para poder restaurar. E Paulo diz que eles estão insensíveis, eles estão orgulhosos até. E é interessante, né? À medida que as pessoas vão buscando sabedoria e entendimento, a gente começa a normalizar e a relativizar as coisas que a gente deve crer e até mesmo praticar. E a gente também passa a dizer, não, isso é normal, isso aqui não é normal, mas, sobretudo, de normalizar coisas que são graves, dar uma cara de algo sem peso a coisas que são verdadeiramente pesadas e graves para a vida espiritual. E nós devemos ter cuidado com isso. Vocês sabem que na Grécia era comum a prática homossexual, tinha alguns limites dentro do padrão moral greco-romano, mas era aceito. E eu estou dizendo isso porque, como algumas coisas eram aceitas, o raciocínio lógico é isso também deve ser aceito, um filho tomar a esposa do marido, do pai, e viver com ela normalmente. Paulo está dizendo, vocês não conseguem entender que tem limites para tudo. E, diante da forma errada que os coríntios trataram aquele problema, no versículo 4 a 5, Paulo vai mostrar como essa situação grave. Se você for ler a Bíblia vai dizer como eu devo tratar as questões mais leves, média e grave, no sentido quase que leve, próximo do cabuloso, do escabroso e do abominável. Então, há casos que às vezes você tem que tirar da comunhão, tirar da igreja alguém que vive uma prática de vida que não condiz com o evangelho. Mas há como ganhar o irmão. Eu gosto muito disso. Tiago vai tratar disso, Timóteo, Paulo a Timóteo vai ensinar a tratar como corrigir alguém que está em falha. E gosto muito da frase, se teu irmão te ouvir, ganhaste teu irmão. Quando você consegue tirar um irmão que está se distanciando daquilo que Jesus ensinou e trazê-lo de volta, isso é ganhar o irmão. Você não precisou expor ninguém, não precisou taxar alguém de herege, de pervertido, mas tratar o irmão. Então, nesse caso, é o extremo. É aquela pessoa que tudo indica, se a gente for pegar Mateus 18, o ensino de Jesus, que ele cria 3 instâncias, né? Vai lá tentar você sozinho com o seu irmão, depois leva 2 testemunhas para provar que você quer restaurar a paz, e, em terceiro, leva a igreja pode chegar à conclusão de que aquele irmão não é irmão e ele deve ser tirado da comunhão. Mas é uma caminhada para chegar num ato extremo, que é tirar da comunhão alguém. Nesse caso, nos versículos 4 e 5, Paulo recomenda que a igreja deve se reunir. E ele, como apóstolo, diante da situação grave, já havia se sentenciado para que aquele irmão fosse tirado da comunhão. Se a lei romana dizia que aquela pessoa poderia ser desterrada, ou seja, tirada da cidade, por que não a igreja não poderia tirar aquele irmão da comunhão? E aí entra o texto mais complicado, difícil de interpretar, que está aqui no versículo 5. Vamos ler o 4 e o 5? Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, Paulo não estaria presencialmente, mas em espírito,
Estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando por 2 vezes que a reunião para a disciplina seria em nome do Senhor e o poder do Senhor estaria presente. Também o poder do nosso Senhor Jesus. Versículo 5. Entreguem esse homem a Satanás. Aí que está a grande dificuldade para a gente entender como é que uma disciplina espiritual, diante, mesmo que seja um ato gravoso, grave, abominável, por que entregar a Satanás alguém que creu e que errou, mesmo que um pecado abominável? Paulo diz que a decisão deveria ser essa. Entregue esse homem a Satanás, e ele diz o porquê e o para quê. Para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, é até chocante ouvir isso, porque a gente pensa, olha, excluir da igreja já seria suficiente. Por que entregar a Satanás? Por que falar de corpo ser destruído? E mesmo que o final seja uma mensagem de esperança para esse que pecou de uma forma tão grave, porque diz que no dia do Senhor, na vinda de Jesus, no último dia, o dia do juízo, o seu espírito será salvo. A gente vê a misericórdia de Deus até mesmo nessa forma de disciplinar que, aos nossos olhos, é tão chocante, mas Paulo disse que essa pessoa ainda será salva, apesar do pecado que cometeu e apesar de ser entregue a Satanás. Então, existem algumas formas de entender o que é entregar a pessoa a Satanás. Bom, vamos pensar nas duas mais radicais, né? Aqui eu me lembro de Ananias e Safira, lá em Atos, capítulo 5, quando eles mentiram contra o Espírito Santo e quando Pedro ouve Ananias e ele mente, ele cai como um morto. Depois de um tempo, sua esposa entra onde Pedro estava e os apóstolos. Ela mente contra o Espírito Santo e morre imediatamente no físico. O que a gente pode... eu estou fazendo aqui uma ginástica de possibilidades de interpretação. Estou dizendo que essa é a certa. Então, a igreja se reuniria, como Pedro fez ali em Jerusalém, Atos capítulo 5, e a condenação disciplinar seria a morte daquela pessoa fisicamente, como Ananias e Safira morreram. Porém, não quer dizer que eles perderam a salvação, porque, ao final, eles teriam o espírito salvo pela graça de Deus. É claro que ali é uma exceção. O que acontece com Ananias e Safira é uma exceção. Você não vê isso acontecendo na vida da igreja regularmente. Então, alguns estudiosos chegam a dizer que aqui você encontra entregar o corpo a Satanás, dizer assim, a pessoa vai morrer e Satanás tem a permissão para trazer a morte àquela pessoa e o corpo é destruído no sentido de que ela vai se decompor, mas há esperança para essas pessoas porque Deus, na sua misericórdia, ainda vai salvá-las. Eu acho extremo. Há uma segunda opção que eu acho a mais acertada, é aquela que diz, e eu quero que você pense, eu não fiz o quadro para botar aqui nos slides, mas dá para você fazer. Pense no ciclo grande, maior. Pensou? Coloque dentro do ciclo grande um ciclo menor. O que é esse ciclo grande? É o mundo onde vivemos. É um mundo que é influenciado pelo pecado, pelo diabo. O mundo jaz no maligno. Essas palavras saem da boca do Senhor Jesus, dizendo que o príncipe deste mundo, deste século, age e está atuante nesse mundo que a gente vive. A gente sabe disso, porque a gente vê isso na política, a gente vê isso no comércio, a gente vê isso nas escolas, a gente vê isso na internet. O mundo jaz no maligno e está sob a influência do diabo. Quando a gente se converte, o que acontece? A gente vai para Cristo, nós estamos em Cristo e somos reunidos na igreja. Por isso que quem crê precisa ter uma igreja. Não há como. Não é recomendado pela Bíblia ser crente fora da igreja. Eu diria que é quase que impossível,
porque você precisa ser ensinado, você precisa ser disciplinado, você precisa ser orientado, pastoreado, viver em uma comunidade para dar e receber. A igreja é a criação dele, Mateus 16, ele diz: a minha igreja, apesar de defeituosa, imperfeita por causa dos homens, é a igreja dele. Você vê isso no povo de Israel no deserto, caminhando em direção à terra prometida, um povo difícil, mas era o povo de Deus. Você vê a igreja de Corinto, um povo difícil e complicado, mas é a igreja de Deus. Nós, difíceis e complicados, mas fazemos parte da igreja de Deus. Então, esse pequeno ciclo que existe dentro do grande ciclo é a igreja. E toda vez que você é expulso da igreja, de alguma forma você é entregue a Satanás. E aí você tem no corpo, você deixa de ter a proteção espiritual por estar na igreja e passa a ser alvo do ataque maligno. Essa é uma interpretação que pode ser claramente mais aceita, e eu tendo a andar por esse caminho, e nada impede que essa pessoa se arrependa, mude de vida e seja restaurada a comunhão. Mas toda vez que ele sai desse pequeno ciclo, ele está exposto à obra do diabo. Então, essa é a minha forma de entender esse texto. Não que todas as disciplinas você entrega a pessoa ao diabo. É nesse caso extremo que a pessoa é tirada da igreja. A forma mais sensata de tratar os outros casos menos graves é de andar com o culpado, andar com quem falhou, tentar ajudá-lo. Isso sim é disciplina. Não é colocar no banco e dizer assim, ninguém fala com ele é um leproso. Não. A disciplina deve ser feita com grande dor, com lamento, com tristeza, porque alguém falhou, pecou, se afastou de Deus, mas cabe a gente resgatar, como Jesus fez com a gente. E aí Paulo, quando chega no versículo 6 ao versículo 8, ele vai usar um princípio do fermento para dizer, em outras palavras, como a igreja deveria se portar com o pecado e com pecadores contumazes que envergonham o evangelho ao invés de glorificar o nome de Cristo. Ele vai usar essa metáfora, usando o fermento, que na cultura judaica e na religião judaica era um simbolismo muito presente. Vocês lembram que na ocasião da Páscoa, a ordem que Deus deu era de que naquele dia a casa toda deveria ser varrida e todo o fermento deveria ser tirado da casa. Vocês sabem também que toda fruta que começa a apodrecer, ela começa a fermentar. A fermentação do vinho, que cria álcool nele, que os açúcares são transformados em álcool, é parte de um processo de fermentação. E o pão é assim, o fermento é muito presente, tudo que vai se decompondo vai fermentando e vai ficando ácido. E os judeus faziam pão com fermento. E o pão da Páscoa é um pão sem fermento. É praticamente um creme cracker. Se você for pegar um pão asmo, é um pão igual um creme cracker, que você bota no forno sem nenhum fermento, não espera crescer, deixa ele sem atuação de fermento. E os judeus comiam na Páscoa. E aquilo simbolizava, o fermento tinha um simbolismo de algo que apodrece, de algo que contamina. Tirar o fermento é tirar o pecado. O fermento, na maioria dos exemplos bíblicos, tem a ver com algo que contamina e leveda toda a massa. Jesus usou uma vez a figura do fermento positivamente, quando ele disse que o reino de Deus era como uma massa que recebe o fermento e vai crescendo, crescendo. O reino de Deus ele vai crescendo na terra, positivamente. Mas, na maioria das vezes, quando o fermento é usado com a intenção negativa. É igual criança, né? Jesus vai usar a criança como modelo positivo, que eu devo ser como uma criança. Mas a gente viu aqui, em 1 Coríntios, lá no capítulo 4, 3, que Paulo diz que não pôde falar com ele como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Comida sólida não pôde dar,
porque eles ainda estão presos ao leite. Paulo está usando uma comparação negativa para dizer que, como criança, vocês não estão com estrutura para receber algo sólido, vocês são infantis. E Jesus usa positivamente a criança para dizer que os que querem ser do reino de Deus têm que se transformar como criança. E o fermento é outro exemplo que tem a aplicação positiva e negativa. Aqui nós temos o exemplo de uma aplicação negativa. O pecado é como um fermento, influencia todos e produz o tal do precedente. Eu gosto de olhar o comportamento humano, e como pastor já vi isso e observo até hoje isso, não só na vida da igreja, mas nos relacionamentos, no trabalho, na escola. Você vai perceber isso claramente. Nós, por sermos pecadores, todos os seres humanos, eles são tendentes a reivindicar o fazer errado e não fazer o certo. Eu chamo isso do tal do precedente. Se você abre o precedente para todo mundo vai querer. Não, mas fulano de tal está fazendo. A gente vê isso muito na família, né? O filho chega para o pai e para a mãe e diz assim, mas eu quero, mas não pode. Mas meu irmão está fazendo. A gente sempre diz que o outro está fazendo, mesmo que seja errado. A gente quer o precedente. Se abrir o direito para tem que abrir o direito para todos. E o que mais me choca da natureza pecaminosa do ser humano é que a gente gosta muito do direito de fazer errado. Poucas são as vezes que alguém me procura como pastor, eu quero fazer isso aqui que é certo, eu quero ter esse direito de fazer o que é certo, porque fulano de tal está fazendo o que é certo. A gente sempre pega a exceção, alguém que está fazendo errado, para ter o direito de fazer o que aquela pessoa está fazendo. Poucas são as vezes que alguém pega um modelo positivo de alguém que está fazendo o que é certo e diz, eu quero também fazer o que é certo. A gente sempre busca o direito de fazer o que é errado. Isso é muito preocupante. Isso mostra como a gente ainda está norteado por princípios do direito equivocado de fazer o que é errado. Então, o que fazer? Tirar o fermento do meio. O que Paulo está dizendo? Esse pecado cometido é tão grave no meio da igreja que daqui a uns dias vão surgir 2, 3, 4 casos, ou com casos similares ou parecidos, e aí vai virar uma baderna essa igreja. Vai ser difícil de administrar e dizer que isso é uma igreja. E quando Paulo, então, depois de usar esse princípio do fermento para dizer, é isso que vocês têm que fazer, tem que tirar o fermento, a gente está tirando essa pessoa da comunhão porque os outros podem reivindicar esse direito. E no versículos 9 a 13, Paulo vai dizer como nós devemos nos relacionar com os de dentro da igreja e os de fora da igreja. Então, a nossa vida ela é uma sinalização para os que estão dentro e também para os que estão fora. Tinha em cidades pequenas, né? São cidades que a vida de todo mundo sabe, e todo mundo fala. E tinha uma senhora que tinha uma frase que eu achava muito interessante. Ele dizia assim, olha, a gente não gosta que fale da nossa vida, mas eu vou dizer uma coisa, a vida do crente é da conta de todo mundo, porque a gente se diz sal da terra, luz do mundo, a gente diz que carrega uma nova proposta de vida de Jesus. Então, nós não podemos ser iguais. Podemos. Tem certas coisas que a gente vai dizer assim, não, eu não faço isso, eu não coaduno com isso, eu não tenho essa prática. Senão a gente vai viver aquilo que a gente sempre fala, do 007, aquele que é crente na igreja lá fora, ele tem que se esconder, ele não pode dizer que é crente, porque se ele disser, ele é alvo de ridículo, ele é alvo de acusação, ele é chamado de irmão, coisa parecida, e a gente vive uma vida secreta espiritualmente. Mesmo quando a gente se assume e começa a se contraditar, mais uma razão das pessoas caírem em cima da gente por entender que o crente é perfeito. E essa ideia de que muitos evangélicos pregam, de que o crente agora, depois de Cristo, é perfeito, faz com que, quando um erro assim, não estou falando de erros grandes, erros pequenos, tragam sobre nós acusações severas. Porque nós que criamos essa ideia de que depois de Jesus, agora nós somos o referencial de perfeição. Não, nós somos pessoas que tentam seguir a Jesus, tentam seguir o modelo de Jesus, mas que são falhas e que vão cometer erros. E a gente tem que pregar de que
Olha como a minha diferença de você não é que eu sou melhor do que você, é que Deus teve misericórdia de mim, eu sou um pecador como você. Se a gente mostrasse as nossas vulnerabilidades, os descrentes viriam mais para a igreja. Os descrentes viriam o que a Bíblia ensina, que a gente não é perfeito. Mas somos pessoas que não largamos a Cristo, que caímos e levantamos, que perdoamos e que pedimos perdão. Isso é o cristianismo. São pessoas que são salvas pela graça e que vivem pela graça. Tudo de nós é graça. Mas são pessoas que querem ser referencial, não porque se acham melhores, mas porque querem trazer glória ao nome de Cristo. Toda vez que eu quero ser melhor do que qualquer pessoa, me tornarei o publicano de Lucas 18, que usa a oração de uma forma ímpia. Graças a Deus, graças te dou, ó Deus, porque não sou como esse publicano, e aponta para o outro. Porque ele se acha a última cocada do tabuleiro e a última Coca-Cola do deserto. Isso é errado, Jesus censura, porque nós precisamos de Jesus todos os dias. Por que a gente tem que olhar para o outro com misericórdia? Porque se não fosse Jesus, a gente estaria em situação igual ou pior do que aquele ímpio que peca e que está ali, entre aspas, aproveitando a vida. Não é verdade? Então, eu tenho essa visão. Eu desisti dessa ideia de que o crente é perfeito, e de fato não é. Ele é alguém em construção, perfeição só no céu, mas é alguém que não desiste, ele não consegue, muitas vezes, acertar o alvo, mas ele está ali, querendo sempre fazer o que é certo, mesmo que falho, mesmo que errando. Isso é o verdadeiro cristianismo para mim. Então, Paulo vai dizer aqui, como é que eu devo tratar os de dentro? Aqueles com os quais nós convivemos. Vamos ler aqui o versículo 9. 9. Já lhes disse, por carta, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Lembra que eu falei na introdução que, provavelmente, Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. Ele está dizendo aqui, mencionando uma carta que ele escreveu para ela. E nós estamos na primeira carta aos Coríntios. Então, na primeira carta aos Coríntios, aqui nesse versículo, nós somos remetidos à ideia de que Paulo já havia escrito uma outra carta. Porém, coube a Deus, por meio do seu Espírito Santo, preservar essas 2 cartas existentes. Primeira e segunda carta aos Coríntios. E nessa carta, Paulo já havia advertido. Então, o problema de moralidade não era algo recente, era algo que a igreja lidava com ele há já algum tempo. Vocês não devem se associar com pessoas imorais. Aí você vai para o versículo 11. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, se dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra. Paulo segue a lista. O problema de Paulo não é com o pecador lá fora. O pecador lá fora não conhece Deus, não conhece a palavra. O pecador lá fora, ele sabe muito pouco do amor de Deus e do perdão aos pecados que Deus pode dar. Ele vive sem freio, porque ele está em Adão ainda, ele está sob o domínio do pecado. Então, é natural que ele peque. Porque ele não foi alvo da obra do Espírito Santo no seu coração. Ele não foi. Aí Paulo vai dizer algo aqui que, para mim, é muito sério. Aquele que, se dizendo irmão, que está dentro das igrejas, mas que ainda não se converteu, e que vive como um descrente, como um pagão dentro da igreja. E se torna um problema para a igreja. Quando a gente estuda a história de Israel, quando saiu do Egito para a Terra Prometida, Moisés vai botar a culpa em algum momento, 2 ou 3 vezes, que um populacho, é o termo que se usa, um povo que não era da linhagem de Abraão, que resolveu seguir o povo de Israel.
e seguir por interesse, porque via que Deus estava abençoando aquele povo e dizia, vai sobrar algumas migalhas para a gente, vamos com esse povo. Porém, esse povo não fez aliança com Deus, esse povo estava ali por interesse. E a prática deles de vida era uma prática pecaminosa, e vez após outra você vê isso se alastrando na caminhada no deserto, o populacho influenciando negativamente ao povo que estava em direção à Terra Prometida. E Paulo vai deixar claro que existem pessoas que, se dizendo irmão, e não são, que não foram convertidas, que estão por adesão e não por conversão na igreja, que acharam interessante o louvor, que gostaram do ambiente, pessoas que em casa não tinham aceitação, que não eram amadas, chegam na igreja, o ambiente da igreja é um ambiente de aconchego, a pessoa se interessa pela dor do outro. E a pessoa vai ficando, ela não mudou nada. Ela tem um jeito cristão, adquiriu o linguajar cristão, fala até palavras que são cristãs. Hoje em dia, a igreja evangélica influenciou em alguns aspectos o mundo de tal forma que você vê espírita, você vai ver ateus dizendo misericórdia, queima Jesus, termos assim que são termos muito dentro da igreja evangélica, nos lábios de pessoas de fora. Mas isso não quer dizer que ele seja um cristão, que ele seja irmão. Paulo diz, se dizendo irmão, mas pratica a imoralidade, pratica o errado. Não vos associeis com essas pessoas. Porque quando você vai para o versículo 9, principalmente o 10, Paulo vai dizer como deve ser o nosso tratamento com os de fora. Vamos ler o 9 e o 10. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ponto. Aí a pergunta é, com todos que cometem imoralidades, aí Paulo prossegue, com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Claramente, Paulo está dizendo assim, as pessoas que estão fora da igreja, é natural que eles sejam assim. E eles são o alvo da nossa mensagem, eles são o alvo da nossa pregação. Jesus, em João 17, versículo 15, ele diz assim, não peço que os tires do mundo, não tire a igreja do mundo, mas que os livre do mal. E quando Jesus diz que a nossa missão é o mundo, aí você tem que ir ao mundo sem se contaminar pelo mundo. Essa é a grande missão que nós devemos ter. Aquela ideia, alguns dizem que foi São Francisco de Assis, outros dizem que é um provérbio chinês, aí os universitários podem nos ajudar. Que eu posso permitir que pássaros voem sobre minha cabeça, mas não posso permitir que eles façam ninhos na minha cabeça. E a grande questão é a identidade que Cristo cria em mim. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus, eu tenho aliança com Cristo, eu tenho um compromisso com Cristo, e eu tenho que ir ao mundo com essa identidade. Senão, eu vou ser contaminado, porque do mundo eu já vim. E essa é a grande questão. Às vezes, quem nasceu na igreja, eu não nasci na igreja, ele não sabe a gravidade do mundo lá fora. Não sabe. E ele é muito cru. Eu vejo isso nos meus filhos. Meus 2 filhos nasceram na igreja. Nós viemos de lá e a gente sabe a crueldade, o que é ser escravo de Faraó lá no mundo. Para nós, quando a gente vai, a gente sabe do perigo que é voltar ao mundo, pregar a palavra para pessoas que não conhecem a Deus, as pressões que a gente sofre, né, no trabalho, para agir como o mundo age, e a gente tem que tomar decisões. Porém, a gente tem que ter um cuidado grande, porque o que tem de crente chato, que quer moralizar os mundanos, você tem que ser ali presente, brilhar a sua luz, mas não querer moralizar ninguém. Tem até uma palavrinha que o pessoal usa aí, não sei o que lá, regras para os outros.
Seja crente, seja luz. Se a pessoa te procurar sua opinião, você diz. Aí tem muitos crentes que estão em repartição pública, eu não converso com fulano de tal, é um ímpio, é um mundano. Gente, não é assim que você vai atingir o outro. Por exemplo, eu gostava muito do jogador Kaká da seleção brasileira. O Kaká, ele era um crente e ele sabia a hora certa de falar de Jesus, como falar de Jesus, de forma sutil e tentar viver uma vida cristã. Agora o Neymar, 100% de Jesus, aí apronta. Aí vai lá, aí usa Jesus. Aí é uma contradição, aí vem pesada a perseguição na vida dessa pessoa. Então, ser um crente, gente boa, que não se contamina, que não julga os outros, que, se for provocado, pode dar opinião, que não banca de moralista. Eu acho que essa, sim, é a nossa postura no mundo. E dizer não. Por que não? Porque eu não quero, eu acho que isso não vai me fazer bem. Ou então usa aquela brincadeira que, até mesmo, o brinque, mas se posicionando. Não, minha religião não permite. Pronto. A pessoa vai rir e você não vai cair nas seduções desse mundo, né? Então, Paulo está dizendo, cuidado com o falso irmão, e tem muito dentro da igreja. Cuidado porque essas pessoas estão influenciando. Não é porque um está fazendo que você tem que fazer. Os nossos filhos vão dizer muito isso, mas todo mundo está fazendo. Meu filho, mas quantas vezes você já ouviu isso da sua mãe? Mas você não é todo mundo. Nós temos um padrão. Por mais que a gente não seja perfeito no padrão, mas nós temos o sarrafo é colocado, e a gente tem que tentar pular. Mesmo que derrube o sarrafo, pode de novo tentar pular. É isso que tem que ser e que está na nossa vida. É visar a recuperação de alguém que falhou, que errou, nos casos gerais da Bíblia, e nas exceções, que é esse caso aí, tem que tirar da comunhão, mas são casos excepcionais. E, sobretudo, eu quero destacar, já para concluir, que a gente precisa ter um cuidado com amar quem falha. Irmãos, vamos amar quem falha. Porque, em alguns casos, quem falha e se arrepende, sabe que errou, o diabo já faz esse papel de acusar, de colocar para baixo, de até dizer, para que ir à igreja? Você não dá conta. Quantas vezes a pessoa, ou pela sua mente, ou pelo diabo no ouvido, já está ali. Aí chega na igreja, você é aquele olhar, acusar. Nós precisamos lamentar o erro do irmão, ganhar o irmão de volta, para que ele faça parte da nossa comunidade de novo. Isso falta muito nas igrejas e não deve faltar entre nós. Não ser conivente, há uma diferença entre ser conivente e dizer, você errou, mas eu estou do seu lado para te ajudar, para sair do buraco. Isso é ser irmão, isso é ser solidário, isso é fazer como Jesus fez. O Jesus ele dá dois exemplos para nós. Primeiro, como ir ao mundo sem se sentir culpado. Jesus tinha um negócio de comer na casa de publicano, fariseu, com pecador. Jesus foi conhecido, lá Lucas fala isso, como amigos de pecadores. Jesus não só tinha amigos da igreja, Jesus tinha amigos pecadores, que não eram da religião. Aí você pode até estar chocado. Não, não se choque. O alvo são essas pessoas. Agora, Jesus tinha uma estrutura da identidade de quem ele era e da missão que ele tinha, que ele estava em contato e não se tornava um deles. Ao contrário, ele influenciava outras pessoas para chegar a Deus por meio dele. É claro que a gente tem que fortalecer a nossa identidade. Então, Jesus é o nosso exemplo de ir ao mundo mesmo. De estar ali sentado, tem uma mulher prostituta que vai para o poço de Jacó e ele mostra o pecado da mulher sem expor aquela mulher e ela se converte. A mulher de João 8, pecaminosa também, pega em ato de adultério e Jesus a perdoa.
Ele vai na casa de Zaqueu, um ladrão, colarinho branco. Não é que ele é conivente, é porque ele veio salvar e buscar o perdido. Aí ele é nosso exemplo nisso, de saber ir ao mundo, e é nosso exemplo também em lidar com quem erra. Jesus ele bateu no fariseu, no publicano, que eram hipócritas. Tinha uma capa que parecia uma perfeição de vida, mas dentro eram podres. E, por outro lado, quando ele se depara com pessoas que pecaram, e pecaram feio, Pedro pecou feio, mesmo Judas, ele disse, amigo, aqui vieste. Chamou Judas de amigo. A forma de Jesus lidar com o pecador é uma forma em que ele quer restaurar o pecador. E como Jesus deve ser o nosso exemplo em tudo, ficam essas duas lições para a gente terminar. E eu abro para participação e perguntas neste momento para quem assim quiser. Eu vou fechar aqui a gravação. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Interromper a gravação.